aqui nos reunimos para juntos estudarmos, aprendermos ensinamentos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, essa doutrina que esclarece, que consola, doutrina que vem ao encontro dos nossos anseios mais profundos, nos revelando o verdadeiro sentido da vida. Disse Jesus que onde se reunissem duas ou mais pessoas no seu nome, ele aí estaria entre elas, o que nos dá a certeza plena da sua presença, pois falamos no seu nome e todos os trabalhos realizados pela Casa de Augusto Silva são elaborados em nome de Jesus. Logo, ele está presente. Façamos, pois, a nossa prece para darmos início à nossa reunião desta noite, agradecendo a Deus e a Jesus a bênção da vida. Oremos, então. Mestre querido Jesus, aqui estamos uma vez mais te apresentando o nosso agradecimento por mais esta oportunidade abençoada que o Senhor nos dá de aqui nos encontrarmos buscando aprender ensinamentos que o Senhor nos deixou no seu Evangelho, para que tenhamos uma compreensão melhor de tudo que vem acontecendo conosco nesta caminhada que estamos fazendo. E estamos te pedindo, Mestre querido, para que o Senhor abençoe o nosso mais sincero propósito de crescimento interior, nos ajudando a vencer as dificuldades que se nos apresentam a cada momento e que os nossos trabalhos desta noite possam desdobrar-se em clima de muita paz, de compreensão, de entendimento e, acima de tudo, com muita fraternidade. E que, ao término dos trabalhos, possamos nos sentir fortalecidos na nossa fé e encorajados para as dificuldades de cada dia. Te agradecemos por tudo, Mestre querido. E assim, então, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria, nossa Mãe Santíssima, de Augusto Silva, o querido mentor da casa, e dos demais mentores espirituais aqui presentes, nós estamos dando, então, por iniciados os nossos trabalhos, a nossa reunião desta noite. Que o Senhor nos abençoe, nos inspire e nos dê a sua doce e santa paz. Assim seja. Bem, a nossa alegria de hoje é muito grande, por dois motivos. Primeiro, porque estamos aqui para a nossa reunião de quinta-feira. E segundo, porque a expositora da noite veio lá da Bahia, lá de Nazaré das Farinhas, para nos nos apresentar a mensagem da noite. Mas ela é conhecida nossa, conhecida querida do nosso coração, porque ela começou a trabalhar para a doutrina espírita aqui no Centro Espírita Augusto Silva. Era mocinha ainda, começou a frequentar os cursos, eu me lembro dela quando estava lá conosco, e um dia ela chegou para a Angélica e perguntou para ela: doutrina espírita é isso? A Angélica falou: é exatamente isso. Ela disse então: eu quero então trabalhar para a doutrina espírita, estou pronta para isso. E não mais deixou. Passou então a dar os cursos, nós participamos juntos de reuniões de estudos, reuniões de mediunidade, excelentes reuniões de mediunidade nós tínhamos naquele tempo em que ela estava sempre presente. E é isso aí então. Nós estamos muito felizes com a presença dela e passamos então a palavra para a Silvana para que ela nos apresente a mensagem, o estudo da noite. E que Jesus a inspire. Que assim seja, seu Fernando. Que alegria ouvir o senhor
Que alegria estar aqui, né, com vocês no Centro Espírita Augusto Silva, mesmo que seja tão distante, né, na Bahia, como o seu Fernando falou, mas a pandemia, ela tem essa característica positiva, porque ela quebra as barreiras da distância, mesmo estando a 1.400 quilômetros de distância, estamos aqui. E o meu coração, ele realmente fica muito mexido e sensibilizado, porque o Centro Augusto Silva é uma casa que eu tenho, uma família, e as pessoas que aí eu conheci, as relações que eu aí estabeleci, elas permanecem comigo até hoje. E eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês nessa noite. Espero que tenhamos bons momentos de reflexão. Eu gosto muito da interação, eu acho que a doutrina espírita e qualquer outra corrente filosófica, científica, qualquer coisa que a gente vá falar e apresentar uma ideia, essa ideia ela só se torna consistente se a gente consegue fazer essa interação entre aqueles que ouvem e aquele que está falando. Então, acho muito importante a participação, é sempre muito oportuna as perguntas, as questões que surgem, elas vão compondo essa exposição, que não é uma exposição, assim, feita para ser um monólogo, ou para ser algo de que alguém está aqui colocando como sendo a única verdade, para ser percebida, assim, por todos os que ouvem. Nós estamos aqui num processo dialético, onde a gente aprende a partir do momento que a gente indaga, questiona, ou então acrescenta. Então, depois, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, porque nós teremos muita alegria de respondê-las. Nós vamos falar hoje sobre o pensamento. É algo tão presente dentro de nós, né? Tudo que a gente não para de pensar. Aliás, há tanto tempo atrás, o filósofo estudioso das situações humanas, René Descartes, escreveu: penso, logo existo. Então, o pensamento está muito ligado à nossa existência, ao que somos, e a gente está sempre pensando, o nosso raciocínio, a nossa mente não para, sempre muito inquieta, sempre com muitas coisas a indagar. Isso não é de agora. Mas a gente está aqui no centro espírita e a gente fica pensando, bom, penso logo existo, tudo bem, tranquilo, isso aí é compreensível, mas o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso, né? Quais são os conceitos que a doutrina espírita nos traz, que nos ajuda a compreender essa questão do pensamento e que nos traz essa explicação sobre como acontece, qual a relação do pensar no corpo material, com o pensar na esfera espiritual, onde que isso se encaixa, qual o elo, qual o ponto de ligação. Então, nós vamos começar, eu espero que vocês estejam vendo, não deu para fazer muito grande, porque até o próprio slide do PowerPoint é pequeno, então não dá para fazer. Mas essa trajetória evolutiva do ser, ela é apresentada pelo André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. E o livro Evolução em Dois Mundos, ele é um livro extremamente difícil, mas ele é muito rico de informações e de explicações acerca dessa trajetória evolutiva do ser. Então, o André Luiz vai trazer algumas coisas interessantes, porque ele vem trazendo a história evolutiva deste ser, que começa lá nos primórdios, porque assim, a doutrina espírita, ela acredita, é uma doutrina evolucionista, e acredita que o ser que hoje nós enxergamos como ser humano, homem, mulher, ele não começou a sua trajetória evolutiva na condição de ser homem ou mulher. Nós começamos estagiando nos reinos inferiores, não como individualidades que somos hoje, porque havia ali apenas uma centelha, um fogo que animava aqueles seres nos reinos inferiores,
e que, num determinado momento, se concretizam e se individualizam no ser hominal, no ser humano. Então, ele vai tratar dessa evolução e ele vai nos trazer informações interessantes no capítulo em que ele fala da palavra, porque ele vai dizer assim: os espíritos atuaram na evolução do ser desde os primórdios da vida no planeta Terra. Aliás, até que o ser humano pudesse se tornar consciente de si e individualizar-se, podendo compreender a existência de um ser superior e podendo compreender a existência de si mesmo, a vida foi comandada pelos espíritos bem elevados que estavam à frente do processo evolutivo no planeta Terra. Então, olha, nesse processo de evolução, primeiro veio a formação do mundo cerebral. Lá no reino animal, a gente vai encontrar essa formação cerebral muito semelhante à nossa. Os animais, alguns deles, têm uma estrutura cerebral com algumas características que são também da nossa estrutura cerebral. E os espíritos estão fazendo isso porque estão acompanhando esse processo, por quê? Porque a natureza não dá saltos e o processo evolutivo, ele é gradativo. Então, os espíritos vieram acompanhando a formação do mundo cerebral, desde os seres inferiores, aves, répteis, e mamíferos, e os seres vertebrados, e eles vieram acompanhando, e isso foi acontecendo num crescer gradativo, lento, em que havia uma evolução que ocorria aqui no planeta, mas também havia uma compensação quando este ser se desvinculava da matéria e adentrava na esfera espiritual. Que todo ser material morre, a gente já compreende isso, porque a morte é um fenômeno biológico, e tudo que é matéria morre, fenece, mas o que está animando a matéria não morre jamais. Então, nessas idas e vindas, foi se aprimorando toda essa máquina física que permite ao homem hoje, o homem e a mulher, ter a condição de discernir, raciocinar, sentir, perceber, captar. Então, após essa etapa da formação do mundo cerebral, começou-se a trabalhar na formação dos sentidos, tato, paladar, olfato, visão, também ligada a essa formação cerebral, porque todas essas possibilidades estão no cérebro. O cérebro é a máquina que nos permite movimentar este corpo, nos permite, a nós espíritos, fazer com que este corpo se movimente. E, no princípio, nos seres irracionais, essa movimentação foi se desenvolvendo, mas sempre sendo comandada pelos espíritos que estavam ali no comando da vida no planeta Terra. Então, nós vamos encontrar aqui as intervenções espirituais o tempo inteiro acontecendo, mas num determinado momento acontece algo de grande preciosidade. Porque os espíritos começam a trabalhar na estrutura física para que, se fosse possível, o mecanismo da palavra. Começa a trabalhar na estrutura orgânica mesmo, toda essa região aqui, onde que a possibilidade material e física da fala foi sendo trabalhada aos poucos, até que o ser começou a se apropriar dessa máquina física e começou a perceber que podia se comunicar pela linguagem. E aí foi aí que surgiu, então, a linguagem convencional. Olha que interessante, não sei se para vocês isso é, mas para mim é muito interessante, porque a linguagem, o trabalho com a linguagem, ele vem antes do pensamento contínuo. Achei isso interessantíssimo quando li esse capítulo do Evolução em Dois Mundos, porque a gente sempre acha que fala porque pensa. Mas os animais também têm a sua expressão vocal. Mesmo que eles não tenham um pensamento contínuo ainda, eles têm a sua expressão vocal. Então, eles não conquistaram a linguagem convencional, mas eles têm mecanismos para se expressar por sons, usando toda a estrutura vocálica que nós, também seres humanos, temos. Então, a partir do momento em que o ser, em evolução, consegue compreender que ele pode falar, isso desencadeia um processo evolutivo sem
conta. E então começa a haver o pensamento contínuo. A partir do momento que o ser, em evolução, percebe que pode usar a fala para se expressar e se comunicar com o desenvolvimento do pensamento contínuo, o ser começa a fixar o pensamento em si mesmo para exprimi-lo e concatená-lo. Aqui, então, tem origem o pensamento. É quando o ser em evolução começa a ter noção de si, noção do que está no seu entorno e noção de que há um ser superior que a tudo comanda. É neste ponto que o ser se hominiza, se individualiza, passa a ter uma faculdade importantíssima que até hoje nos é muito importante, que é a do livre-arbítrio, porque a partir do desenvolvimento do pensamento contínuo, nasce o sentimento da responsabilidade. Os espíritos que acompanhavam a trajetória evolutiva do ser e que estavam no intercâmbio espiritual-material, na formação deste corpo, na composição deste aprimoramento, eles se afastam e deixam que este ser caminhe sozinho. É aqui, então, que ocorre algo importantíssimo para a vida de todos nós, porque nós somos capazes de fazer as nossas escolhas. Nós somos capazes de perceber a vida como algo muito maior do que aquilo que nós imaginamos. E é este o ponto delicado da nossa história, quando começa o pensamento contínuo a nortear as nossas vidas, a nos dizer quem somos e a nos indicar para onde vamos. Bom, partindo dessa introdução, nós vamos aqui para o pensamento. Bom, nós já vimos aonde o pensamento teve início, já vimos a trajetória evolutiva do ser. O que é o pensamento? Como que a gente pode definir? Nós vamos buscar uma definição em André Luiz. O pensamento é matéria. Quando nós pensamos, nós criamos. E tanto que ele diz aqui, ó, sua onda de formas criadoras que se fixam no espírito. Então vejamos o processo desse pensar. O desejo, a atenção, desencadeia o pensamento e este pensamento nos leva a criar aquilo que nós estamos vivendo, criar as estruturas que estão no nosso entorno, levando em conta que, assim como nós emitimos, ele também volta para nós mesmos, para nós próprios. Isso é muito interessante. Isso nos dá uma noção importantíssima na vida de que tudo aquilo que nós desejamos para o outro volta para nós próprios. Isso nos dá uma noção de que o pensar, ele tem uma grande importância, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu nunca fiz mal para ninguém, eu nunca fiz nada de ruim, mas já pensou. E quando nós pensamos, nós estamos movimentando essa energia criadora, e como o pensamento é onda, estabelece conexões com outras ondas que vibram na mesma faixa. Então funciona como o rádio. Então, se nós estamos, hoje eu vou dar esse exemplo com tranquilidade, porque é que eu nunca sei a coisa da rádio para sintonizar, a frequência da rádio para sintonizar. Mas aqui eu vou dar esse exemplo com tranquilidade. Eu sintonizo na minha casa 105.7 e eu vou receber aqui as ondas que são transmitidas da rádio universitária. E eu vou ouvir as músicas, as falas, as notícias que eles estão me enviando lá da UFLA. Isso se dá a partir do momento do encontro de ondas, de sintonia de ondas, e o pensamento funciona da mesma maneira.
nós sintonizamos com as mentes que estão vibrando na mesma faixa que nós. Isso tanto no quesito desencarnado, quanto no dia encarnado. Então, pensem, nós vivemos, então, num mundo onde existem milhões de pessoas encarnadas, e existem trilhões desencarnadas. Nós estamos rodeados de espíritos que não vemos, que não sabemos ao certo o que pensam, o que sentem, mas eles estão aí. E nós sintonizamos com eles a partir do nosso pensamento, a partir das ondas que nós emitimos. Então, isso dá uma noção de vida muito ampla, porque ninguém está sozinho. Aí nós vamos entender bem o que Paulo de Tarso, São Paulo, lá da Igreja Católica, fala quando ele diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Corretíssimo. Nós estamos cercados, nós estamos observados o tempo todo. Nós somos observados por pessoas que estão à nossa volta, que são encarnadas e que nos observam, e às vezes nós nem percebemos, e nós somos observados por pessoas, espíritos que estão à nossa volta, e que nós nem sequer conhecemos. E qual é o ponto de atração? Aquilo que estamos alimentando no nosso mundo íntimo. Vamos para frente, então, para a gente concluir. Olha, essa fala é do Manuel Flamengo de Miranda, nesses assuntos bem interessantes, como pensar, desenvolver o Flamengo de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. Olha o que ele diz. O pensamento atua no fluido que tudo envolve, pelo seu teor vibratório, produz natural sintonia com as diversas faixas nas quais se movimentam os espíritos. Na esfera física ou na erraticidade, estabelecendo vínculos que se estreitam em razão da intensidade mantida. Então, vamos trinchar isso aí. Nós estamos rodeados, e o planeta Terra, e cada planeta, cada mundo, tem o seu fluido cósmico peculiar. Quando nós renascemos aqui, o nosso corpo físico, a matéria que o compõe, é retirada do fluido cósmico universal. A matéria do corpo espiritual, que é o perispírito, que é a roupa do espírito, como nós ensinamos na evangelização, ela também é retirada do fluido cósmico universal. Então, nós estamos vinculados ao planeta Terra, porque daqui está uma matéria que compõe, que é a própria composição do nosso ser, tanto do material quanto do espiritual, que é o perispírito. Quando a gente desencarnar, nós vamos deixar ali o corpo e ele vai se decompor, como todas as coisas que são materiais. Porém, o perispírito não se decompõe. Ele é matéria, nós sabemos disso, porque quando Kardec pergunta aos espíritos o que havia no mundo, os espíritos dizem que há no mundo Deus, três coisas, né? Deus, Espírito e matéria. Bom, Deus, Espírito e matéria. O perispírito não é matéria. O perispírito não é espírito, ele não é Deus, então ele só pode ser matéria. Mas o perispírito, ele não se decompõe, ele se transforma. Então, quando a gente pensa, o nosso pensamento, ele entra em contato com esse fluido e ele movimenta esse fluido. O pensamento, então, ele dizem os espíritos, o que é as ferramentas que nós temos aqui para movimentar as coisas, a nossa própria mão que pega. Então, o pensamento, ele é como se fosse isso. Ele é a forma de realização do espírito. E ele atua no fluido cósmico universal. De que modo? Pelo teor vibratório. O que é o teor vibratório, Silvana? Vocês poderiam perguntar, podem perguntar se quiserem, para o final da nossa exposição aqui. O teor vibratório é a maneira como nós pensamos. Então, vamos imaginar que nós somos pessoas positivas, otimistas, que estamos sempre pensando em coisas boas. Então, o nosso teor vibratório, ele é alto, porque a gente está com padrão elevado. Agora, quando a gente cai numa situação, isso pode acontecer com qualquer um, mesmo as pessoas que mantêm um bom teor vibratório ao longo de suas vidas, mas pode acontecer que em alguns momentos há uma queda vibratória. E aí eu me sinto pesado, doente, infeliz, depressivo, triste.
todas essas sensações, elas vão movimentar esse fluido que está está no nosso entorno, no qual estamos mergulhados, e vai haver uma sintonia com as faixas que se movimentam nessa corrente vibratória. Que tanto podem ser os que estão aqui na esfera física, encarnados, quanto aqueles que estão na erraticidade, no plano espiritual, mas que muitas vezes permanecem aqui ao nosso lado. Isso faz com que aconteça o quê? Se estabeleçam vínculos. O que é vínculo? É ligação. E essa ligação, ela vai se estreitar à medida que há uma intensidade, à medida que há uma constância daquele sentimento. Então, eu posso ter um momento de depressão, eu posso me recuperar disso, ou então eu posso permanecer vários dias, e aquilo de uma forma muito intensa, e eu não consigo sair, então eu estou alimentando. Qual é o movimento do ser de busca de melhoria? É sair daquela esfera e conseguir neutralizar aquele pensamento, para que ele não seja o único a comandar, mas que tenham outros pensamentos que habitem a mente, porque a diversificação de pensamento, ela nos protege. O que existe mais perigoso, dizem os espíritos, é a monoideia. É aquela ideia única que nós ficamos rodando ali em torno dela. Isso é muito perigoso. Por isso a gente tem que diversificar. Está com uma ideia fixa, algo que não sai da cabeça, então vamos buscar outras fontes para alimentar a nossa ideia. Vamos buscar uma leitura, vamos buscar algo que eleva, que nos ajuda a sair dessa vibração mais pesada. Pensando, diz o Manuel Filomeno de Miranda, em continuidade ao texto anterior, o espírito estabelece o clima no qual desenvolve e de cuja energia se nutre, conforme fixe o pensamento, edifica ou destrói, passando de autor a vítima das próprias maquinações. Já ouviram falar certamente de aura, e a aura é a repercussão disso aí. A aura, ela é a produção da energia produzida nas células do corpo físico com o componente espiritual que vem desta mente, deste ser que comanda a vida corpórea. Isso faz com que surja a aura. E a aura, ela é fruto de quê? Ela é fruto do que pensamos e do que sentimos. Ela é o clima na qual se desenvolve a energia que se nutre. Então, quando a gente para e vê essa informação do Manuel Filomeno de Miranda, a gente se pergunta, o que eu estou nutrindo? O que eu estou alimentando na minha vida? Onde estou mantendo o meu pensamento fixo? Em que circunstância eu tenho me colocado e me posicionado? Estou edificando ou estou destruindo? Estou sendo criador ou vítima das minhas próprias maquinações e pensamentos infelizes? Essas reflexões nos ajudam a caminhar, nos ajudam inclusive a avançar e a neutralizar essa onda que nos assola, principalmente neste momento, porque vivemos uma situação coletiva de muita gravidade e de muito peso vibratório. Porque nós vivemos uma situação de enfermidade coletiva, porque nós estamos isolados em nossas próprias casas, porque não conseguimos conviver, e quando convivemos, ontem mesmo vivi uma experiência muito triste, porque me encontrei com uma pessoa que não via há muito tempo, e a intencionalidade era dar um abraço, mas a gente não podia, tínhamos consciência disso, então ficamos de longe, que pena, mas era a necessidade de estar ali, que bom te ver, quanto tempo, vamos dar um abraço, mas não podíamos. Isso vai macerando a nossa vida, isso vai minando as nossas energias, então é onde a gente precisa buscar recursos para avançar, suplantar, superar essa situação. Então vejamos, a base de toda a estrutura da nossa vida, de tudo que temos, de tudo que pensamos, sentimos, vivemos, é a mente. E olha o que a mente produz. Isso aqui
é um gráfico que está no livro do Martins Peralva. Martins Peralva é um espírita muito conhecido aí de Minas Gerais, e ele tem uma obra belíssima que se chama Estudando a Mediunidade, em que ele vai estudar o livro do André Luiz, que trata da mediunidade, nos domínios da mediunidade. E explicando essa questão da mente, das doenças da mente, o Martins Peralva trouxe esse gráfico extremamente didático, ele é muito didático. Então, ele diz que a mente, ó, a base de tudo é a mente, de todas as nossas relações, de todas as nossas movimentações. E a mente, ela vai se expressar dessas 3 maneiras aqui. Hálito mental. O que é hálito mental? Ó, o hálito mental é aquilo que repercute de nós, sem que a gente tenha muito controle sobre isso. É o somatório das nossas vibrações, das nossas aspirações, pensamentos, desejos, vontades. O hálito mental é aquilo que nós emanamos. Já viram que tem pessoas que são assim, amargas? E elas passam isso sem nenhuma palavra. Tem pessoas que são doces, afáveis, elas transmitem isso e a gente consegue perceber sem nem que elas falem, só pela própria vibração, porque o hálito mental, ele não vem da palavra, ele não vem da movimentação material. Ele vem da repercussão da aura, essa atmosfera espiritual que nos rodeia, que é a aura. Então, vejamos, se eu penso no hálito aqui, o hálito bucal, eu como alho, cebola, a pessoa chega a mais de 1 metro de mim, ela consegue perceber que eu comi esse tipo de alimento. O hálito mental, ele também é percebido. E ele é a repercussão daquilo que nós sentimos. Então, se eu sou uma pessoa muito negativa, muito para baixo, se alimento inveja, rancor, mágoa, isso pode ser percebido. Isso é produção da mente. Isso vem da estrutura espiritual. Outra coisa que vem da estrutura espiritual é a ideia. A ideia é a formatação do pensamento. A gente pensa e o pensamento ele se veste da ideia. E outra coisa também é que criação, alimento e destruição, tudo isso parte da mente. Mas olha só que legal que ele diz aqui. A ideia é o ser organizado pelo nosso espírito. Então a gente pensa, espírito, quem sente, quem faz tudo é o espírito. E quando a repercussão dele chega na estrutura cerebral, lembra da formação do cérebro, do pensamento contínuo que nós vimos com o André Luiz? Então, chega na estrutura cerebral, aí é a organização do espírito, a ideia, a organização daquilo que emanou do espírito. A criação, alimento e destruição é a repercussão daquilo que foi idealizado, que pode ser formas, situações, coisas, paisagens. Então, vamos pensar, eu estou aqui na Bahia e eu penso na estradinha de eucalipto da UFLA, que é um lugar que eu sempre gostei e gosto muito de ir. Então, eu penso e eu crio essa imagem na minha estrutura mental, na mente, na base. Então, se eu alimento isso constantemente, aquilo passa a fazer parte da minha estrutura psíquica. Assim também podem ser situações, coisas e formas. O hálito mental, ó, emissão de forças determinantes do nosso ambiente psíquico, que eu já falei bastante aqui. A ideia, ser organizado pelo nosso pensamento, é o pensamento que dá forma e a vontade que dá movimento e direção. Isso é muito bacana. O pensamento, ele dá forma. O que dá movimento e direção? A vontade. Por isso a vontade é uma alavanca preciosa. Por isso é pela vontade que nós fazemos grandes mudanças. Por isso que os espíritos dizem a Kardec que a nossa vontade é fraca, porque a gente só não consegue operar mudanças porque a nossa vontade é fraca. E eles dizem, a vontade é uma alavanca poderosa. Se vocês fizessem uso da vontade, conseguiriam dar movimento e direção mais apropriados para as suas vidas. Mas a gente utiliza pouco. Por que a gente utiliza pouco? Porque a gente se acomoda numa experiência egóica. Dentro da estrutura da psique do ser humano, nós vamos encontrar o ego, isso é estudado pela psicologia, nós vamos encontrar essa
parte teórica lá no Jung, nós vamos encontrar o ego, que é o que nos faz ser quem somos. É o nosso vínculo, o nosso elo de ligação com a vida social. E nós vamos encontrar o self, que é a essência. A essência, ela é a história, o histórico, a origem espiritual. E qual é a origem do espírito? É Deus. Então, o self, ele é uma repercussão de Deus. Mas nós somos movimentados na vida pelo ego. E o que o ego faz? O ego vive de aparências. O ego se acha o senhor, ele se acha o comandante, o determinante. Então, como é que a gente lida com isso? A gente precisa aprender a colocar o ego no seu devido lugar. Ele é importante? É, mas ele precisa entender que ele tem um papel diminuto. Quem deve comandar a vida é o self, é o espírito, é a essência espiritual. Ela deve dar movimento e direção. Mas para isso, a gente tem que ir conhecendo o ego e quebrando ele aos poucos. A gente tem que ir entendendo qual é o papel dele na nossa vida. Isso, a gente não gosta muito de ter esse trabalho. Então, a criação das formas, situações e paisagens, ela possibilita a sublimação do pensamento, incorporando tesouros morais e culturais. Como eu estou falando para vocês aqui de self e ego, é quando a gente deixa que as coisas e pessoas de uma forma mais elevada. Eu não sou real aqui que o ego representa. Eu sou espírito. Esse corpo aqui vai envelhecer, vai adoecer, vai morrer. Fato. Mas o espírito não morre nunca. E é aí que a gente tem que se apegar. Ô, gente, estou preocupada com a hora aqui. Como é que tá? Mas acho que ainda tem um tempinho. A mente é o espelho da vida em toda parte. Então, aquilo que a gente produz na nossa mente é o reflexo de nós próprios. Essa ideia, esse pensamento, é o reflexo daquilo que nós somos, daquilo que nós observamos, daquilo que nós contemplamos na vida. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Isso é de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Então, o que é isso, a influência recíproca? O que eu penso repercute no outro, o que o outro pensa repercute em mim, ninguém vive sozinho. Nós estamos ligados por uma teia universal. Não é à toa que Gandhi, lá, hindu, com uma outra estrutura cultural e também uma consciência religiosa diferente dessa que temos aqui, ele dizia que quando um ser humano cai, toda a humanidade cai. Quando um ser se ergue, todos se erguem. Como que a gente entende isso dentro do Espiritismo, na fala do Emmanuel? Nós interagimos, há uma interdependência e uma repercussão nas vidas. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Não adianta a gente achar que se comigo está ok, está tudo certo, tem emprego, tem trabalho, tem uma casa, conforto, está ótimo. Não adianta a gente pensar assim, porque não é essa a lógica da vida. Enquanto há sofrimento, enquanto há dor, enquanto há miséria, isso vai repercutir na nossa vida. Há essa interdependência, esse emaranhado, essa influência recíproca entre os seres. E finalizando, ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do ciclo do trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Quando Emmanuel diz que ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, ele está dizendo que direcionar a vida é trabalho árduo de todo dia, de toda hora, é cuidado, é esforço. Não é assim que a gente faz na vida material? Eu quero fortalecer a minha musculatura, eu vou para a academia, eu vou fazer exercício, e a minha musculatura vai sendo fortalecida, porque eu vou repetindo aquela série, de tal forma que o músculo, ele vai se incorporando ali a essa repetição, e ele vai se fortalecendo, ele vai se encorpando,
Assim também com as coisas do pensar e do âmbito moral. A gente precisa de exercício. A gente precisa entender que em alguns momentos, esse sentimento que nos assola não é só nosso. Ele pode estar vindo de outrem. Pode ser de alguém encarnado, pode ser de alguém desencarnado, e pensar, será que isso é meu? Acho que não é meu. Para isso a gente precisa se conhecer. E aí, quando eu identifico e eu percebo, a capacidade de assimilação amplia, e eu começo a entender que eu estou incorporando na minha vida sentimentos que não são meus, que são do outro. E eu posso cortar isso, interromper, a partir do momento que eu me esforço, que eu exercito, que eu luto. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador. Nós fechamos com essa fala do Emmanuel, muito oportuna, porque se nós estamos refletindo uns aos outros, e nós não somos muito equilibrados, vamos combinar, nós estamos na criação, refletindo os objetivos do Criador. E os objetivos do Criador são perfeitos, porque Ele é um ser perfeito. Então, se nós estamos tão atrapalhados, é porque a nossa capacidade de refletir os objetivos do Criador está falha. Nós estamos só conseguindo refletir os reflexos de uns dos outros de forma bem desequilibrada. Refletir os objetivos do Criador significa sair dessa lama que nós nos chafurdamos, que nós mergulhamos, de modo que não conseguimos ver mais nada, a não ser as nossas próprias dores e histórias, e entender que há um ser superior no comando deste mundo, deste universo. Não estou falando só de planeta Terra. O planeta Terra é uma pequeniníssima parte do universo. Não existe vida só aqui no planeta Terra, seria algo bastante egóico de pensar. E os reflexos do Criador para o universo são de vida, são de beleza, são de harmonia. Se nós não estamos refletindo isso, é porque nós não estamos conseguindo sair do lodaçal em que nós nos posicionamos. Então, o nosso esforço, a nossa vontade, a nossa determinação deve vir fundamentada nessa intenção, nesse propósito. Sair do lodaçal de nós próprios, da vida egóica. Respirar o ar puro da criação. Contemplar o mundo à nossa volta e observar que tudo que vem de Deus é perfeição, é harmonia. E buscarmos este comando para a nossa criação mental, para a nossa matéria mental, que é o pensamento. Bom, essa então é a nossa reflexão, que penso eu, me alonguei, mas cá estamos novamente. Deixa eu finalizar isso aqui. E aí, o que vocês querem? Noelle, tem alguma pergunta, querida? Eu queria convidar o pessoal, já tem alguém postando aqui no chat, deixa eu abrir aqui para ler. A Marileia colocou: o hálito mental de outrem pode ser responsável pelo sentimento de angústia e tristeza e uma vontade de chorar? Está conseguindo ver o chat também, Silvana? Sim. A Marileia? Marileia, que perguntou do hálito mental. Espera só um pouquinho, que eu tô só me vendo aqui, eu tô tentando tirar eu daqui, porque eu não quero ficar me vendo. Eu tô querendo ver as outras pessoas. E eu não sei porquê, tô só eu aqui. Vai entender, né? Mas tudo bem, vamos lá. Marileia, o hálito mental de outrem pode realmente nos envolver de modo que a gente sinta como se fosse nosso. Isso pode ser... consegui, que bom. Isso pode ser de espírito,
porque às vezes o que a gente sente vem de um espírito que está ali à nossa volta e a gente não consegue identificar, ou pode ser do próprio espírito encarnado, do encarnado mesmo, porque a gente não sabe o que vai no coração do outro, a gente não sabe o que vai na mente do outro, e às vezes a gente capta aquilo, e isso nos envolve de tal forma que fica impregnado na nossa estrutura psíquica. Então, pode sim, o hálito mental de outrem pode estar nos envolvendo e nos arrebatando a ponto de nos deixar sem ação, ou depressivos, ou chorosos. E aí, como fazer? O que fazer com isso? Né? A gente tem que estar bem atento, seja do outro ou seja meu, a gente tem que cuidar, tem que buscar recursos para mudar essa frequência vibratória. Isso é importante. Alguém disse aqui, peraí, deixa eu voltar aqui para o chat. O Vladimir disse aqui, gosto muito da diversidade de pensamento como forma de tirar o foco dos nossos pensamentos. Ótimo, Vladimir. Isso mesmo. Diversificar, ver coisas, ouvir, ler, para que a gente não fique no pensamento único. O pensamento único, ele pode nos causar grandes danos. Se a gente só tem uma ideia, a gente fica circulando ali nessa ideia, uma monoideia, isso pode ser motivo de um processo obsessivo. O que é o processo obsessivo? O processo obsessivo é quando uma mente atua sobre a outra de forma persistente, com a intenção de prejudicar. Então, uma monoideia, ela pode ser o caminho para um processo obsessivo. E a gente tem que tomar muito cuidado com o processo obsessivo, porque ele pode trazer grandes danos para a nossa vida. Ninguém está livre da possibilidade de se tornar obsidiado por um espírito, porque as obsessões, elas ocorrem de forma muito natural. Nem sempre é alguém que queira se vingar, que já tem uma história prévia. Às vezes é alguém que se vinculou por uma afinidade, por uma vinculação vibratória ali, como a gente viu da sintonia ali da rádio. Se vinculou porque naquele momento o pensamento bateu e aí permanece, aí não consegue mais se desvincular. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E essa diversidade de pensamento, ela ajuda bastante. Você está no bom caminho, tá, Admir? Mais alguma coisa, gente? Silvana. Diga. Principalmente ao final do estudo, você me fez pensar muito quando a gente vai fazer uma prece, né? Todo esse poder do pensamento, né? Todo esse alcance do pensamento, que é mais rápido até do que a luz. E a gente, quando vai iniciar uma prece, geralmente a gente fala assim, elevemos o nosso pensamento, né? O que nós estamos buscando? Por quais cenários nós estamos buscando encontrar Deus? Buscando encontrar outros espíritos afins no bem. Então, é uma questão que sempre me faz refletir, né? Que às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho o que fazer, então reza. Como se fazer uma prece fosse um recurso diminuto, como se fosse um recurso sem energia, e todo esse estudo sobre o pensamento nos mostra que em qualquer circunstância, mesmo quando nós podemos fazer algo com as nossas próprias mãos, nós precisamos começar isso com o pensamento. E aí a vontade vai dar forma a ele. Isso, exatamente. Aí a gente tendo essa consciência, a gente vai conseguindo. Olha, ninguém está dizendo que é fácil, ninguém está dizendo que é simples, não é fácil, não é simples, é um trabalho árduo, e é algo que a gente precisa investir bastante no conhecimento de si mesmo e no reconhecimento de si mesmo como um ser imperfeito, vulnerável. Às vezes a gente se perde um pouco, principalmente nos meios religiosos e também no meio espírita, porque a gente, de certa forma, se sente melhor do que os outros. E a gente acha que, mesmo que inconsciente, ali na aparente modéstia, não, que nada, não sou nada, e é simples, mas na verdade, no íntimo, né, o ego, ele tem muitas artimanhas. Então esse ego, ele vai conduzindo a nossa vida ali, e a gente não consegue entender que a gente muda o pensamento, a frequência vibratória, a partir do momento que a gente se reconhece imperfeito e vulnerável.
Ninguém está livre de nada na vida. Nem espírita, nem católico, nem ninguém não tem religião. Nós estamos aqui na vida num mar de desafios. E a gente precisa ficar atento para os pensamentos que nos chegam e para fazer esse movimento que você está falando aí, Noelle, de buscar Deus, mas com muita simplicidade. Buscar Deus como aquele filho que necessita de socorro, em qualquer circunstância da nossa vida. A Marileia está perguntando aqui se a pandemia pode estar baixando nosso padrão vibratório. Pode, porque é um padrão vibratório coletivo. Você liga a televisão, você vê falar de não sei quantos mil mortos. Você vê a situação de pessoas adoecendo, pessoas perdendo, pessoas tendo dificuldades financeiras, um caos social tremendo. Pode. Aí é mais um exercício. Por que nós estamos vivendo na época da pandemia? Por que nós estamos vivendo a pandemia? Porque nós temos compromisso com essa história. Nós, espíritos, temos compromisso com esse planeta. Quando a gente diz que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, não estamos nos referindo aos bandidos, corruptos que existem por aí, não. Este mal, o planeta de provas e expiações, é onde predomina o mal. O mal não está lá, o mal está cá. Às vezes eu só não faço porque eu não tenho oportunidade. E o político corrupto lá roubou porque ele teve. Eu não tive essa oportunidade. Então eu não fui testado nisso. Mas o mal não está fora, ele está dentro. E eu preciso entender isso para eu poder lidar e suplantar. E poder aprender a lidar com ele. Para isso, eu tenho que trabalhar em mim esse sentimento de humildade, de pequenez. E de igualdade perante os outros. Não há ninguém diferente nesse mundo. Nós todos estamos caminhando para o processo evolutivo final, do qual nós estamos muito distantes. Só quero mandar um abraço aqui para a Cidinha. Cidinha, claro que eu me lembro de você, estudamos juntas no magistério, lá no estadual. Um beijo, querida. Prazer em revê-la, prazer em encontrá-la aqui no Centro Espírita. Bom, deixa eu ver se tem mais algum. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa? É isso mesmo, Graziela, essa música, né? A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo, quando começa a cantar. Isso mesmo, felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e eu não vou cantar porque eu não vou pagar esse mico. Mas é linda essa música. Que bonita, é isso mesmo. O pensamento voa. É isso aí. Mais alguma coisa, gente? Eu falo que eu tenho muita dificuldade de me adaptar esse remoto, né? Eu trabalho em escola, então a gente faz o ensino remoto. Aí, quando eu entro numa sala de aula, eu vou falar com os alunos, ninguém liga a câmera. Aí, fico vendo as letrinhas aí, né, e eles não falam também, eles só falam no chat. Eu falei, gente, que exercício que é, né, a gente ficar falando, você não vê a pessoa, você não vê a vibração, não sente a vibração, não vê os olhos, o brilho, o concordarem, que às vezes a gente está fazendo exposição, a pessoa vai concordando ali na hora que você está falando, isso é tão bom, né? Mas é exercício também, vamos nos exercitando aqui do novo normal. Mais alguma coisa, gente? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma colocação? Silvana, me identifiquei muito com a sua história aí que você contou, que encontrou uma pessoa e não pôde dar um abraço. Porque você me conhece muito bem, sabe como eu sou? Outro dia eu cheguei lá no centro, estava Marisa, da Guimar, eu falei assim, ai meu Deus, não posso abraçar ninguém, saí rapidinho. Mas tá muito difícil, né? Esse contato, né? Do abraço, a gente que conhece a energia que se troca ali no abraço, né? Isso aí faz muita falta. E eu acho que quando a Marileia pergunta, né, desse depressivo, eu acho que isso também colabora muito. Muito. Né? Porque você não tem esse contato ali, o social mais próximo, né? Tá tudo muito distante, muito difícil. Verdade. E eu brinco que eu estou sofrendo de síndrome de abstinência de abraço. Tá difícil. É verdade. Eu também. Eu, às vezes, falo com os alunos da escola, né? Eu falo, gente, eu não sei, quando se voltar, como é que eu vou fazer? Como é que eu não vou abraçar vocês? Porque eu gosto também de abraçar, e eles, alunos, têm muita proximidade comigo, muito afeto, e eu com eles.
Eu fico vendo que vai ser um grande teste voltar e não abraçar, mas a gente vai vivendo, né? É difícil mesmo. Encontrei a Ana Carolina com a sobrinha dela foi me evangelizando. Ai, que vontade de dar um abraço naquela criança, meu Deus, não podia. É difícil, é exercício, complicado. exercício mesmo. A Ciliane, Cirili, que saudade! Tudo bom, meu amor? Tudo bem com você? Ciliane está perguntando aqui sobre a meditação, a importância da meditação, super importante, super. A meditação é quando a gente consegue neutralizar essa gama de pensamento que a gente tem, né, e que faz parte da nossa estrutura, e a gente neutraliza e direciona. Então, é muito importante. A meditação, ela é terapêutica, ela pode trazer não só benefícios físicos, como também mentais. O difícil é a gente começar. Porque para a gente começar, a gente tem que fazer algo que a gente não está acostumado a fazer, que é parar. Então, eu escutei outro dia de um expositor espírita que eu gosto de ouvir, ele é psicólogo, ele tem umas exposições muito legais, e ele falava assim, olha, não se violente, faz assim, senta 5 minutos, com o olho aberto mesmo, e para, 5 minutos. Aí eu fui fazer isso, minha perna até mexia, assim, porque a gente tem dificuldade para parar, mas fiquei lá 5 minutos sentado, fazendo nada, olhando vazio, assim, nada. Mas aí depois o corpo parece que vai se acostumando para você ir para o próximo passo, que é zerar a mente. Aí a recomendação é de que você busque uma palavra, uma frase, aí você vai ali na respiração, até você conseguir encontrar, mas tudo gradativo, paulatino, mas a meditação é muito importante, Cirili. Importantíssimo para o direcionamento e para o equilíbrio de toda essa rede de pensamento que a gente traz aqui com a gente. E para conectar o self, né? Que é a essência divina em nós. Muito bom, gente. Muito bom estar com vocês aqui, revê-los. Uma alegria ver as carinhas conhecidas. Algumas outras. Pois é. Oi, Marisa, você falou? Marisa, Marisa, seu microfone desligado. Ela está falando com o microfone desligado, né? Eu vi ela mexer na boca. Agora liguei, gente. Tá ligado, não tá? Tá, agora tá. Ô, Silvana, mas foi bom demais. Primeiro para a gente ver de longe, né? Ah lá, a Cici apareceu, viu? Só no seu estudo, viu, Silvana? Que ela apareceu, olha lá. Saudade dessa menina. E a gente ouve tanta coisa boa que traz, assim, algo que mexe conosco, né? Na nossa vida, na busca, que todos nós estamos aqui. Eu acho que foi algo de grande importância para nós. Essas frases, pensamento, a mensagem do temas da vida e da morte, né? Lindo. E nós temos que sairmos da nossa área de conforto, né? Isso. Nós temos dificuldade. Perfeito. É isso mesmo. Sair da área de conforto. Nós ficamos igual ioiô, né? Vamos lá na frente, quando vê a gente volta. Mas devagar a gente chega lá, né, Silvana? Acho que a gente tem que ser muito esperançoso e tentar refletir essa emanação divina, né? Que, a verdade, nós todos deveríamos estar refletindo, segundo Emmanuel, né? O universo é o reflexo de Deus. Então, isso é o que a gente deve buscar na vida. Pois é, lindo demais, né? É, verdade. O senhor Fernando, acho que quer falar agora, né, senhor Fernando? Tá muito bem. Silvana, nós ficamos muito felizes com a sua presença na nossa reunião de hoje. Muito agradecidos pelo trabalho que você teve em preparar os ensinamentos para nós. Viu? Deus te pague por tudo, viu? Muito obrigada, seu Fernando. Beijo grande. É hora, então, de nós fazermos a prece de encerramento, agradecendo a Deus e a Jesus as bênçãos recebidas nesta noite e em ambiente perfeitamente preparado, sentindo a presença dos mentores espirituais amigos se aproximando de nós, nos aplicando o passe de reconforto, nos dizendo para que tenhamos bom ânimo, como disse Jesus,
e que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Acompanhemos, então, a prece que a Silvana vai proferir por nós. Oremos com ela. Pronto. Vamos fechar os nossos olhos e respirar profundamente, inspirar, expirar e prestar bastante atenção. Vamos focar, vamos direcionando o nosso pensamento aqui, exercitando esse manuseio do pensar. Vamos sentindo a nossa respiração, zerando as nossas ideias, os nossos sentimentos, sentindo a presença de Jesus entre nós, com aquele olhar doce, manso, generoso. Nós às vezes tememos tantas coisas, mas Jesus está no leme dessa embarcação. E não tem por que a gente temer. Se Ele é o condutor, está tudo certo. Por isso, nesse momento, nós nos fortalecemos na presença dEle, nesse aconchego fraterno, na sua vibração sem igual. Essa é a vibração mais elevada que o planeta Terra tem. E nós vamos juntos, porque o pensamento cria, e quando estamos todos voltados para o mesmo ideal, ele se torna muito mais forte. Nós vamos juntos agradecer. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos estudando a doutrina espírita, encontrando referenciais tão importantes para a nossa história. Que o Senhor nos ajude a vencer as nossas dificuldades, a superar este ego que tanto nos direciona para situações infelizes, buscando a essência, o self, a vida plena, onde possamos refletir o amor de Deus em todas as nossas relações. Abençoe esse planeta, Senhor, que a sua vibração possa se entranhar em todos os seres e os corações possam se flexibilizar, tornando-se mais fontes de amor do que de ódio. Que o Senhor nos auxilie, nos guarde agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. E agradecemos, Senhor, as bênçãos recebidas nesta noite. Que o Senhor nos abençoe sempre a todos, nos conservando na sua doce e santa paz e no seu abençoado trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz para todos. Graças a Deus. Muita paz, muito obrigada pelo convite. Poli, que foi com quem eu entrei em contato, pessoal do centro também, um grande beijo, um grande abraço saudoso. Não sei se vou a Lavras tão cedo, mas a gente vai se encontrando por aqui.